Olá, vidas em cena! Preparem-se para uma história onde o destino se esconde nos detalhes e uma ligação inesperada pode desenterrar um mistério familiar de décadas. Hoje, vamos mergulhar na trama de uma mulher que, após anos de luta, recebe a notícia de uma herança milionária, mas com uma reviravolta, um segredo sombrio que impede o acesso à fortuna. Imagine a vida de Carolina, uma mulher batalhadora de 40 anos, residindo em São Paulo. Ela vivia uma rotina apertada, dividindo-se entre o trabalho e os cuidados com sua filha adolescente. A vida financeira era sempre um desafio e o sonho de uma estabilidade parecia distante. Mas tudo estava prestes a mudar, de uma forma que ela jamais poderia prever. Certa manhã, enquanto se preparava para o trabalho, o telefone tocou. Era um número desconhecido com um DDD de outro estado. Ao atender, uma voz formal e séria se apresentou como sendo de um renomado escritório de advocacia de um estado distante, especializado em direito sucessório. A advogada, doutora Beatriz Costa, foi direta. Senhora Carolina, ligamos para informar que a senhora é a principal herdeira de uma vasta fortuna deixada por seu avô materno, o senhor Fernando Albuquerque. Carolina ficou em choque. Avô materno? Ela nunca conheceu seu avô por parte de mãe? Sua mãe, já falecida há muitos anos, sempre foi muito reservada sobre o passado da família. Carolina cresceu sabendo apenas que seu avô havia morrido jovem e que a família havia cortado relações com ele por motivos complicados. Ela não tinha fotos nem histórias, apenas a lembrança de um silêncio pesado sempre que o assunto surgia. A doutora Beatriz explicou que o senhor Fernando Albuquerque havia sido um empresário muito bem-sucedido no setor imobiliário, mas que sua morte ocorreu em circunstâncias misteriosas e sua herança ficou bloqueada por décadas devido a disputas legais e um testamento com cláusulas complexas. Agora, após anos de trâmites, Carolina era a única beneficiária restante de um patrimônio que ultrapassava os 50 milhões de reais. A notícia era inacreditável. Milhões. A vida de Carolina e de sua filha poderia mudar da noite para o dia. No entanto, a advogada adicionou uma condição que transformaria a euforia em um enigma. A herança está bloqueada por uma cláusula final no testamento do senhor Fernando. Para ter acesso total, a senhora precisa desvendar a verdadeira causa de sua morte, que foi considerada acidental, mas que ele, em seus últimos dias, deixou pistas de que não foi. E mais, a senhora precisa encontrar um objeto específico que ele mencionou no testamento: o relógio da verdade. O testamento afirmava que o senhor Fernando, pressentindo algo, havia deixado charadas e enigmas para que o verdadeiro motivo de sua morte fosse revelado por seu único herdeiro legítimo, confiando na inteligência e na persistência de sua neta, alguém que não estaria envolvido nos dramas do passado. Carolina se viu diante de um desafio gigantesco. Sua vida inteira havia sido marcada por esse avô misterioso, e agora, para acessar sua fortuna, ela precisava mergulhar em um passado desconhecido e desvendar um segredo que a família escondeu por tanto tempo. Ela não tinha ideia por onde começar, mas a promessa da fortuna e a necessidade de respostas a impulsionavam. O que teria acontecido com o avô de Carolina? Por que sua morte era um mistério? E o que seria o relógio da verdade? A promessa de milhões e o mistério da morte de seu avô impulsionaram Carolina a agir. Com a ajuda da doutora Beatriz, ela conseguiu permissão para visitar a antiga mansão do senhor Fernando Albuquerque, que estava lacrada há décadas. O endereço era em uma cidade histórica, no interior de São Paulo, um lugar que Carolina nunca tinha visitado, mas que agora guardava as chaves de seu passado e de sua fortuna. A mansão era imponente, mas o tempo havia deixado suas marcas. Poeira por toda parte, móveis cobertos por lençóis e uma atmosfera de silêncio quase ensurdecedor. Era como se a casa estivesse esperando por ela, a única pessoa capaz de reanimar seus segredos. O relógio da verdade, mencionado no testamento, era a primeira pista, mas onde estaria? Carolina começou sua busca.
Cada cômodo era um mergulho em um passado desconhecido. Ela procurou em todos os lugares óbvios, na sala de estar, no escritório, nos quartos. Nada. A doutora Beatriz, que a acompanhava, observava em silêncio, deixando que Carolina fizesse as descobertas por si mesma, seguindo as instruções deixadas pelo avô. Foi na biblioteca, entre milhares de livros antigos, que Carolina encontrou a primeira charada. Escondido atrás de um volume de filosofia, havia um papel amarelado com uma frase enigmática. O tempo não para, mas o seu pulso pode guiar o olhar. Procure onde a memória do tempo foi quebrada. Carolina releu a frase várias vezes. Memória do tempo quebrada. O que isso significava? Ela pensou em relógios. Todos os relógios da casa estavam parados, muitos quebrados pelo tempo. Ela os examinou um por um. Então, em uma prateleira alta, ela avistou um relógio de pêndulo antigo, monumental, que parecia estar quebrado de forma peculiar. Seu ponteiro das horas estava solto e o das minutos parado às 11h37. Ao tentar ajeitá-lo, ela sentiu algo. Na base do relógio havia uma ranhura quase invisível. Ela tocou e um compartimento secreto se abriu. Dentro não havia um relógio. Havia um gramofone portátil e um cilindro de seda. A surpresa foi enorme. Um gramofone? Para que isso? No cilindro, uma etiqueta simples. Para minha neta Carolina, o último segredo. Ao ligar o gramofone, a voz do seu avô, o senhor Fernando, ecoou pelo silêncio da mansão. A voz era grave, mas com um tom de urgência. Ele narrava seus últimos dias, a descoberta de um esquema de sabotagem industrial que ele havia desmascarado. Grandes corporações estavam conspirando para derrubar sua empresa e roubar uma inovação tecnológica que ele estava prestes a lançar. Uma fonte de energia limpa e barata. O avô revelava que sua morte não foi acidental, ele foi envenenado. Ele sabia quem eram os responsáveis, mas não podia confiar em ninguém. Por isso, gravou aquela mensagem e escondeu as provas finais. Ele mencionou um nome: o Gavião, o líder da conspiração. Alguém que se passava por aliado, mas que queria o controle de sua tecnologia e de seu império. A gravação terminava com a frase: as provas estão onde o tempo se encontra com o esquecido. O Gavião não pode ter isso. Carolina estava em choque. Seu avô havia sido assassinado. A herança estava ali, mas vinha com o pesado da verdade de um crime e o perigo de uma conspiração. O relógio da verdade não era um objeto físico, mas a própria gravação, a voz do avô revelando a verdade. Onde estariam as provas finais que o Sr. Fernando escondeu? E quem seria o Gavião, esse inimigo tão poderoso? A voz do avô Fernando no gramofone ecoava na mente de Carolina, transformando sua busca por uma herança em uma perigosa missão de justiça. Ele não havia morrido por acaso. Foi assassinado, e o responsável era o Gavião, um conspirador infiltrado que cobiçava a tecnologia de energia limpa do avô. As provas finais estariam em onde o tempo se encontra com o esquecido. O que isso significava? Carolina, agora com a ajuda da doutora Beatriz, mergulhou de cabeça na vida secreta de seu avô. O escritório de advocacia revelou que, além dos bens visíveis, Fernando Albuquerque possuía uma rede de contatos e propriedades discretas, usadas para seus projetos mais sigilosos. A frase "tempo se encontra com o esquecido" era uma charada complexa, típica de seu avô. Após muitas horas de pesquisa nos documentos deixados na mansão, Carolina e Beatriz encontraram um mapa antigo da região, com uma área marcada que não correspondia a nenhuma das propriedades conhecidas do avô. Era uma antiga e abandonada usina hidrelétrica, desativada há décadas e esquecida pela maioria. Ali, o tempo havia parado, e era um lugar esquecido. A doutora Beatriz conseguiu uma permissão especial para que elas pudessem investigar o local. Ao chegarem, a usina era um labirinto de máquinas enferrujadas, estruturas corroídas e um silêncio opressor. Mas Carolina tinha uma intuição. Guiada por anotações crípticas do diário do avô, ela encontrou um túnel de serviço oculto, pouco conhecido, que levava a uma parte ainda mais isolada da usina.
Dentro do túnel, o ar era denso e úmido. No final, uma porta de aço maciço. Para sua surpresa, o gramofone do avô, que ela havia trazido, tinha uma pequena inscrição que combinava com um símbolo gravado na porta. Era uma fechadura eletrônica camuflada ativada por um padrão de vibração específico que apenas o gramofone do avô poderia emitir. Carolina posicionou o gramofone, ativou-o e a porta rangeu, abrindo lentamente. O que havia lá dentro era de tirar o fôlego. Não apenas as provas concretas do esquema, planilhas financeiras com desvios, contratos adulterados, gravações de conversas comprometedoras, mas também os planos finais da tecnologia de energia limpa do avô, detalhados e prontos para serem replicados. E mais choquete, uma pasta com o nome do Gavião. Dentro, documentos que revelavam a identidade do conspirador. O próprio sócio mais leal do Sr. Fernando, um homem acima de qualquer suspeita. A revelação foi devastadora. O Gavião era alguém de dentro, uma traição íntima que levou o avô à morte. Carolina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Mas antes que pudessem sair com as provas, um alarme silencioso foi ativado. Alguém sabia que elas estavam lá. O Gavião estava por perto, monitorando o último esconderijo do seu segredo. Elas estavam presas. Será que Carolina e a doutora Beatriz conseguirão escapar da usina com as provas? E como elas vão enfrentar o Gavião e sua rede de poder? O alarme silencioso na antiga usina hidrelétrica ecoava nos ouvidos de Carolina e doutora Beatriz. O Gavião sabia. Elas estavam encurraladas, mas as provas explosivas nas mãos as impulsionavam. Não havia tempo a perder. Usando um mapa de serviço do avô, Carolina encontrou uma saída de emergência secreta, uma antiga passagem subterrânea que levava a uma área de serviço externa. Elas mal conseguiram escapar quando os homens do Gavião invadiram o túnel. A fuga foi cinematográfica, com Carolina e Beatriz se esgueirando por entre os escombros quando sons de passos e vozes raivosas se aproximavam. Do lado de fora da usina, a doutora Beatriz já havia acionado a polícia que estava a caminho, mas ainda a alguns minutos de distância. O Gavião, revelado como um dos sócios mais antigos e confiáveis do Sr. Fernando, chegou pessoalmente à usina, furioso. Ele estava desesperado para reaver as provas. Com a equipe da Polícia Federal se aproximando, o confronto era inevitável. Carolina e Beatriz se esconderam entre os geradores desativados, planejando o próximo passo. Foi quando Carolina teve uma ideia ousada. Sabendo que o Gavião estava ali por causa da tecnologia de energia limpa do avô, ela ativou um dos painéis de controle secundários da usina, ligado aos protótipos da invenção. Não para gerar energia, mas para emitir um sinal de pulso eletromagnético forte. O pulso desativou temporariamente os sistemas de comunicação e os veículos dos homens do Gavião, criando uma janela de oportunidade. A Polícia Federal chegou no exato momento. O Gavião e seus capangas foram pegos de surpresa e, após uma breve resistência, foram presos. A operação foi um sucesso estrondoso. As provas, intactas e detalhadas, foram suficientes para desmantelar a vasta rede de corrupção e sabotagem que o avô de Carolina havia descoberto. O impacto foi imediato e massivo. As notícias explodiram, revelando o esquema de corrupção, a conspiração e o assassinato do Sr. Fernando Albuquerque. A verdade que a família escondeu por décadas e que foi custodiada por uma herança bloqueada, finalmente veio à tona. O Gavião e todos os envolvidos foram expostos e punidos exemplarmente. Carolina, agora livre do peso financeiro e do mistério que pairava sobre sua família, usou a herança do avô não apenas para garantir a estabilidade de sua filha, mas para um propósito maior. Ela estabeleceu uma fundação em nome do Sr. Fernando Albuquerque, dedicada a apoiar jovens cientistas e inovadores em tecnologias de energia limpa, concretizando o sonho de seu avô. A tecnologia de energia limpa foi patenteada e disponibilizada para o benefício de todos. O relógio da verdade e o legado de seu avô não eram apenas sobre dinheiro, mas sobre coragem, persistência e a crença de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para se revelar e inspirar uma mudança. A vida de Carolina, antes marcada pela incerteza, agora era um testemunho vivo do poder de uma herança que transformou uma vida e um país. E aí, o que você achou do desfecho dessa história de mistério e justiça? Deixe o seu comentário e compartilhe essa trama inacreditável.
Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder as próximas histórias que vão te deixar de queixo caído.